noite, igreja, tudo bem com vocês? Então, fui chamado para fazer um sermão, fazer uma pregação aqui. E eu em casa, quando vou estudar a Bíblia, quando vou pesquisar, ver vídeos no YouTube, pesquisar, eu particularmente gosto muito de estudar sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento eu acho que tem histórias magníficas, histórias muito legais, e tem uma delas que eu queria abordar com vocês. O Velho Testamento, ele é uma parte da Bíblia que conta praticamente apenas só sobre a história do povo de Israel. E eu vou especificar especificamente sobre o Êxodo. Um resuminho da história do povo de Israel, né? Começou lá com Abraão, que Deus falou com ele, né? Aquela expressão hebraica, sai dessa terra, vai para onde eu vou mandar, que eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão teve Isaac teve Jacó, e Jacó teve José, toda aquela história, que eu acho, depois da história de Jesus, do sacrifício dele, a história de José eu acho uma das melhores histórias da Bíblia. José, depois de todos aqueles acontecimentos, virou governador do Egito, virou o segundo nome no Egito e trouxe para a terra do Egito os seus familiares. Eles estavam lá em Canaã, disse: vem para cá, está com seca, está com fome, vem para cá, que eu sou governador, vou cuidar de vocês. Só que, como a Bíblia fala, se passaram anos e anos e anos, e chegou um faraó que nunca, o rei do Egito, né, chegou um faraó que nunca tinha ouvido falar de José. Ou ele se faz desentendido, ou realmente nunca tinha ouvido falar de José. E por conta disso, o povo de Israel, nesse tempo, havia se multiplicado muito, virado um grande povo dentro do Egito. E o faraó da época ficou incomodado, vendo que é uma população tão grande que havia um problema aí com o governo. Então, se ele se virar contra mim, eu vou perder o governo. Então, o que ele fez? Escravizou o povo de Israel. Na época eram os hebreus, ainda não era Israel, né? Ele escravizou o povo hebreu. E passaram 400 anos de escravidão. 400 anos são quase 10 gerações. É muita coisa, são muito tempo. E na época, o Egito, você pensa, não era só uma superpotência que existia na época, era praticamente o mundo, não o mundo inteiro para quem vivia naquela região. Porque o Egito, a influência que ele tinha, influência militar, influência intelectual, influência social que o Egito tinha, era absurda. Era o maior império que tinha na época, ficou sendo o maior império por milênios, e o povo ficou 400 anos sendo escravizados por esse povo. E a influência que esse povo recebeu por ficar 400 anos escravizados no Egito foi absurda. Tem uma historinha que tem um vídeo no YouTube muito bom que fala sobre influência. É um estudo sociológico que eles fizeram lá nos Estados Unidos, que uma pessoa entrou numa clínica lá, uma clínica médica, e toda vez que tocava um sinal sonoro, todo mundo que estava na fila estava sentado, se levantava, depois sentava. A pessoa ficou olhando assim: rapaz, o que está acontecendo? Mas ficou normal, né? Não fez nada. Toda vez que apitava um sinal, todo mundo se levantava e sentava. Na terceira vez, ele já estava levantando assim, ó, né? Eu levantava, eu curvava, ver se não era pegadinha. Só que depois de tantas vezes apitando e levantando, ele fazia aquilo mexendo no celular, apitava, levantava, sentava. Aí o médico vinha chamando os pacientes, né? Chamava um, depois ia embora, tal, até que chegou a vez dele. O povo, aquele pessoal que já estava antes na fila, né? Antes desse cara chegar, eles faziam parte do experimento, já estava tudo combinado. Quando chegou a vez deles, estava só ele sozinho lá no
consultório, sem ninguém na fila, apitou, ele levantou e sentou, sem ninguém lá para fazer junto com ele. Aí, demorou mais tempo, começou a chegar mais pessoas que não tinham visto nenhuma das primeiras pessoas que estavam no experimento, as pessoas que foram combinadas. E as pessoas, com o tempo, começaram a se levantar e sentar com a vida sonora. Isso é só um experimento para mostrar como a gente é muito influenciável. Se essas pessoas forem influenciadas, claro que isso foi de uma maneira hipérbole, mas se as pessoas forem influenciadas dessa forma em apenas alguns minutos, imagine um povo que ficou 400 anos escravizados, 10 gerações lá no Egito. Foi muita influência. E como todos sabem, o Egito era uma sociedade muito idólatra, tinha centenas de deuses. Tinha Deus da fertilidade, Deus do sol, Deus do rio Nilo, o Deus que simbolizava o arco que o sol fazia, tinha um Deus que simbolizava os raios do sol. Então tinha muitos deuses. Então o povo de Israel tinha toda essa influência. Aí chegou Moisés naquela história. Moisés nasceu na família hebreia, foi colocado num cestinho. Então um filme muito bom, um filme animado que eu assistia muito quando criança, tem essa imagem na cabeça. Foi colocado num cestinho, levado, e a correnteza levou para dentro da casa do faraó. A mulher cuidou, o faraó cuidou ele direitinho. No futuro, esse mesmo Moisés retorna e tira, na verdade, ele usado como instrumento por Deus para retirar o povo do cativo, né? Aí o povo de Israel está no Egito e começa a reclamar. Está no Egito lá dizendo: Moisés, você tirou a gente do Egito para passar fome. E tem até um verso aqui que eu queria que vocês abrissem, que quando eu li esse verso aqui, eu fiquei desacreditado que o povo hebreu fez isso, falou essas coisas. É lá em Êxodo 16, verso 3. Pronto, Êxodo 16, verso 3. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então, o povo tinha acabado de ter visto um milagre, um mar se abrindo, eles atravessando, matando. Depois eles atravessaram, o mar fechou, matou os soldados do faraó. Tinham acabado de ver isso. Eu tinha esquecido. Moisés, vocês estão aqui para a gente passar fome. Só que durante essa caminhada até o Monte Sinai, né? Até o Monte Sinai não, até o Monte Sinai, que eu vou botar essa parte. Até o Monte Sinai, Deus fez alguns milagres para o povo de Israel. Eles estavam reclamando de água. Aí lá em Êxodo 15, 25, ele faz um milagre. Êxodo 15, verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés pegou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Isso aconteceu na região de Mara. E fez o milagre uma água amarga, uma água salgada, se transformou em água doce para eles saciarem sua sede, porque eles estavam reclamando muito da sede. Lá em Êxodo 16, verso 4, o primeiro verso que descreve o maná. E depois o capítulo inteiro vai falando sobre o maná e tudo mais. Só que em Êxodo 16, verso 4, vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e eu os porei à prova para ver se anda na minha lei ou não. Então, teve o milagre da água, teve o milagre do pão, e depois teve
a água que saiu da rocha, lá em Êxodo 17, verso 6, que esse daí também teve algumas consequências para o próprio Moisés. Só que tem uma murmuração lá em Êxodo 17, verso 4, que eu também achei muito pesado. Moisés fala: então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Então o povo estava reclamando muito. Imagine uma multidão de, sei lá, 15 mil pessoas no pé de Abraão, lá no pé do ouvido de Abraão, não, de Moisés, no pé do ouvido de Moisés falando: ó, estou com sede, estou com fome, você tirou a gente do Egito, você nos enganou, veio aqui para morrer de fome, morrer de sede, cadê esse Deus? Ficou reclamando. Moisés já estava sem paciência, deu até um cacete na rocha e teve problemas no futuro. Só que o maior erro que o povo de Israel fez depois foi a história do bezerro de ouro. Essa história, ela é por si só, não dá para acreditar que esse povo fez isso, fez um bezerro de ouro. Mas depois dos milagres no deserto, o Moisés sobe lá no Monte Sinai. A cronologia bíblica está um pouquinho trocado, tá? Mas Moisés sobe lá no Monte Sinai para falar com Deus, pegar as tábuas, e Moisés passa 2 meses lá em cima conversando com Deus. Se eu tivesse encontrado com Deus, eu não queria passar mais 2 meses, queria passar o resto da minha vida lá. Mas ele passou 2 meses lá conversando com Deus. E o povo já estava reclamando: cadê Moisés? Eles depositaram a confiança, o poder de tirar eles do Egito. Eles não colocaram em Deus, eles colocaram em Moisés, colocaram no homem, porque eles viram a pessoa colocando o cajado na água e o mar se abrindo, que é muito influência, bem com a influência dos deuses do Egito, que eles viam, contavam as histórias, né, do povo que fazia isso, do Deus deles tem poder. Aí via um cara que realmente ia lá e fazia, e disse: ah, quem tem poder é ele. Ele colocou o cajado no chão e o mar se abriu. Mas quem tem poder é só Deus, nós somos apenas instrumentos. Então, lá em Êxodo 32, do verso 1 ao verso 6, esse é o verso principal desse sermão de hoje. Ele diz assim, vou esperar vocês abrirem, Êxodo 32, verso 1 em diante. Vamos lá. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, já falou aqui, que eles colocam, aqui ó, o homem que nos tirou do Egito, colocou a confiança no homem, não em Deus. Não sabemos o que lhe aconteceu, passou 2 meses no monte, será que morreu de fome lá em cima? Sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Isso aqui foi um grande erro que Arão cometeu. Foi um movimento terrível com um líder. Isso aqui a gente consegue fazer um estudo, um sermão, só nessa atitude de Arão. Foi uma péssima atitude como líder. Ele não devia ter mandado o povo tirar as argolas para fazer um bezerro de ouro. Então o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Verso 4. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Então, fizeram um bezerro de ouro.
Eles tiveram todo o trabalho de cada pessoa do reino de Israel, que ele não era rei, não eram os nômades de lá. Cada pessoa tirou seus brincos, suas argolas, seus braceletes, tudo que tinha de ouro com eles. Trouxeram para Arão. Arão fundiu aquilo, fez um bezerro, diz aqui, ó, orem, adorem, e ainda fez um altar para ele. Uma curiosidade é que o bezerro, ele também é um deus da mitologia egípcia, é o deus Apis, que simboliza a fertilidade. Então, eles fizeram um deus que eles já eram acostumados antes, lá no Egito. Então, outro erro aí. Então, depois essa história continua, que Moisés retorna lá do Monte Sinai e vê toda aquela bagunça, quebra as tábuas do chão, e depois da continuação, para quem estiver interessado em continuar lendo o capítulo 32, Moisés chama, diz, ó, quem é de Deus vem para cá. Veio a tribo de Levi, disse, ó, vocês peguem espadas e matem os seus irmãos e quem é idólatra, e 4.000 pessoas acabaram morrendo nessa história. Só que eu quero me ater no ato de fazer o bezerro de ouro. Se eu vendo essa história, vendo toda essa história, é bem estranho, é bem difícil de imaginar como um povo que acabou de ver os milagres, acabou de receber comida que caía do céu, toda manhã eles iam lá e pegavam, acabou de ver água saindo da rocha, acabou de ver água doce virar água salgada, acabou de atravessar o Mar Vermelho, e esqueceram de Deus, fizeram um bezerro. É bem estranho, só que a gente faz algo parecido com isso também. Muita coisa na Bíblia que aconteceu com o povo de Israel, lá em Êxodo, a gente pode usar alegorias para a nossa vida como cristão. Nossa vida como cristão não é muito diferente da vida dos hebreus saindo do Egito, é muito parecida. Nós colocamos Deus no lugar de muitas coisas. A gente vem para a igreja no sábado, queria que Deus voltasse hoje, olhando lá para o céu, daqui aberto, bem bonito para as pregações, fica olhando, será que Deus está voltando? Será que eu vou olhar para ali e ver Ele vindo? Chega em casa, esquece de Deus. Tá bom, vim para a igreja de tarde, tem um ensaio coral, vou ali, vou ver uma televisão, vou ver um vídeo no YouTube, ver qualquer outra coisa que vai ser relacionada ao santo dia do Senhor. Depois, na outra semana, está do mesmo jeitinho lá, sentadinho no banco da igreja, olhando lá para cima, esperando Jesus voltar. Nós cometemos os mesmos erros do povo de Israel. Claro que a gente não está construindo um bezerro de ouro para fazer uma adoração, só que no momento que a gente troca a Bíblia, a adoração para Deus, para ficar 2 horas arrastando para cima no TikTok ou no Reels do Instagram, é praticamente a mesma coisa. Está colocando o nosso tempo em outras coisas. Tem uma série que ela retrata um pouco sobre isso, que é chamada de American Gods, que os deuses, eles só têm poder quando são adorados. Antigamente, lá na série, os deuses, Zeus, Poseidon, os deuses da mitologia grega, eles eram adorados. Aí hoje em dia, os novos deuses seriam os deuses da tecnologia, porque nós passamos tanto tempo mexendo no celular como se fosse uma forma de adoração a esses deuses. E nós esquecemos de Deus do mesmo jeito, igualzinho o povo de Israel. Nós acabamos de ouvir sobre a mensagem, saímos da igreja e já esquecemos. A vida do cristão não pode ser assim. Isso é uma pregação, tanto para mim, tanto para vocês, porque isso é uma luta constante de nós ficarmos tentando melhorar, correndo atrás
beleza, esquecemos agora, vamos a Deus pedir perdão, porque nós realmente fazemos isso. E Deus está aí para nos perdoar. Deus tem essa ocasião aqui, onde 4.000 pessoas morrem, só que aí é em outro contexto, porque o povo era um povo muito bruto, que tinha acabado de passar 400 anos de escravidão, mas Deus é um Deus misericordioso. Mesmo que a gente esqueça dele, mesmo que a gente bata nele de certa forma, esquecemos que ele morreu na cruz por nós, ele está aqui, está lá para nos perdoar. Deus nos perdoa, ele nos aceita da maneira que nós somos. Mesmo que a gente esqueça, saia aqui da igreja, esqueça da mensagem, assim que saiu da igreja, ele nos perdoa. Ele sempre está de braços abertos para nos abraçar, para nos dizer: não, filho, eu sei que você esqueceu de mim, sei que você errou, tudo bem. Importante que você vem pintando que você, porque por nossas forças nós não podemos fazer nada. Por nossas forças nós não podemos ser salvos por ações nossas, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. A salvação quem nos dá é Deus. Então o que nós temos que fazer é adorar o Senhor e não esquecer dele. É tudo isso que ele pede: adorar ele e, por favor, não esqueça de mim. Então, essa é a reflexão que todos nós carregamos, um Egito pessoal dentro de nós. Todos nós carregamos uma influências do mundo, influências de fora, e nós nunca temos que esquecer, nós não devemos esquecer o caminho, a mensagem. Não devemos esquecer que o nosso trabalho como cristão é levar a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Nós não devemos esquecer disso. E queria fazer uma oração para mesma posição que nós estamos. Vamos lá, oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa quarta-feira à noite muito abençoada. Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe todo mundo que está aqui, que veio adorar o Senhor. Meu Deus, eu peço que quando nós sairmos agora da igreja, nós não esquecemos da sua palavra, dos seus ensinamentos, do que o Senhor pede, não esquecemos do Senhor sempre. Mantenhamos na cabeça que o Senhor em breve virá, mensagem maravilhosa, mensagem doce. E é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém.